Graça e paz. Hoje quero compartilhar um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Romanos, capítulo 12. Vamos ler o versículo 12. Está escrito: Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Paulo que escreve esse texto, a carta que ele escreve aos Romanos, e nós sabemos que Paulo foi, entre os apóstolos, ele foi um dos que enfrentou grandes dificuldades. Todos enfrentaram, mas em algumas Paulo relata em suas cartas e que nós vemos que grandes foram essas dificuldades, e ele nos ensina aqui algumas coisas sobre nos momentos de dificuldade que nós não devemos esmorecer, mas sermos alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Quando ele vem falar para nós sobre esperança, tem algumas coisas que nós precisamos entender acerca de Deus, que de fato Ele é poderoso para que nós possamos depositar toda a nossa esperança nele. No Salmo 46, vai dizer que Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Primeira coisa assim que nós precisamos aprender acerca do Senhor é que Ele é o nosso refúgio, fortaleza, aquele que nos guarda, que nos protege. E então a nossa esperança deve estar no Deus que é poderoso para nos guardar em toda e qualquer dificuldade que possamos enfrentar. Deus, Ele pode sim nos livrar de várias dificuldades. Deus, Ele é poderoso para fazer grandes coisas em nossa vida. Deus, Ele tem poder para nos proteger. Deus tem poder para nos guardar. Deus tem poder para nos livrar. E nesse salmo, que vai dizer que Ele é o nosso protetor, que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Vai dizer no final, parem de lutar. No final do salmo ele vai dizer, parem de lutar. Ou seja, parem de pôr confiança em vocês mesmos. Parem de colocar a confiança na nossa força, botar a confiança naquilo que nós achamos que conseguimos fazer. Mas de fato, não colocar a esperança em nós, mas a esperança em Deus. A esperança no Senhor, Ele que é o guardião de Israel, o guardião do seu povo. Colocar a esperança em Deus, colocar a esperança no Senhor, que Ele que é o nosso protetor, Ele é o nosso guardião, o nosso guia, o nosso soberano Senhor. Então devemos colocar a esperança nele como nosso guardião, como nosso protetor, como a nossa fortaleza. Quando nós lembramos de alguns hinos, principalmente hinos do cantor cristão, nós lembramos de um hino que diz: Castelo forte é o nosso Deus. Martinho Lutero, que é autor daquele hino, e aquele hino ele escreve quando lembra-se desse salmo, em um momento muito difícil que ele estava enfrentando na vida nesse momento, em perseguição, e ele escreve aquele salmo como: o Senhor é o meu castelo forte, o Senhor é a minha fortaleza. Então, para nós estarmos em nosso coração, sendo alegres na esperança, entendendo que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso castelo forte, que o Senhor é o nosso protetor, que o Senhor é o nosso guardião. E também esperança no Senhor como aquele que nos socorre. No Salmo 21 diz: olhei para os montes, e de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor.
A nossa esperança, o nosso socorro deve estar em Deus. A nossa esperança, o nosso socorro deve estar no Senhor, que fez os céus e a terra. Quando o salmista diz, olhei para os montes, existem alguns pastores, alguns líderes que interpretam que quando diz que olhar para os montes não significa apenas os montes de Israel, mas aos altares, olhar para altares, onde cada lugar às vezes significava um Deus, e em vez de dizer que era apenas montes, mas em olhar para as coisas e não confiar em coisas, mas entender que nosso socorro não vem de altares de outros deuses, que nosso socorro não vem de coisas, mas o nosso socorro não está na nossa vista, mas o nosso socorro vem do Senhor, que pela fé nós cremos que é o nosso guardião. O nosso socorro que nos socorre no momento da aflição, quando a nossa alma está abatida, quando a nossa alma muitas vezes quer chorar, quando a nossa alma ela quer beber a água do descanso, quer beber e ter descanso, assim como o pastor leva suas ovelhas para as águas tranquilas, é assim que o Senhor nos faz, nos dando socorro e nos levando para beber da água que nós precisamos, que é a água da vida, a água que flui de dentro daqueles que crêem no Senhor como seu Senhor e Salvador. Então, a nossa esperança está em Deus como nossa fortaleza, em Deus como nosso socorro, em Deus como nosso protetor e em Deus como nosso soberano pastor. Então, que nós possamos sempre colocar em nosso coração a esperança verdadeira em Deus, a esperança verdadeira em Cristo, que ressuscitou dos mortos e nos deu vida. Nos ressuscitou quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E hoje nós fazemos parte de seu povo. E como povo e rebanho do seu pastoreio, ele cuida de cada um de nós. E esperança também, quando lembramos que nesse mundo, embora nós estejamos fazendo parte de forma física desse mundo caído, nós fazemos parte de um povo separado e chamado pelo Senhor, que somos um rebanho a qual Ele cuida. E como um rebanho que o Senhor cuida, em um mundo decaído, nós ansiamos pela volta do Senhor para estarmos com Ele em plenitude. E Paulo também escreve em Romanos capítulo 8, versículo 18, que os nossos sofrimentos momentâneos não se comparam com a glória que em nós será revelada. Que a nossa esperança está na volta do Senhor. Que nós temos Ele como nosso Deus, que é nossa fortaleza e nosso refúgio durante essa vida. Que Ele é nosso Deus e nosso refúgio após essa vida. Deus, Ele tem um cuidado com o seu povo, tem um cuidado especial para conosco, e esse cuidado é para nos preservar, para quando Ele voltar, nós possamos se unir a Ele e passar a eternidade com Ele. Então, por isso que esse mundo inteiro geme como em dores de partos, esperando a revelação dos filhos de Deus, esperando essa revelação. A natureza, ela geme esperando que o Senhor volte para que nós possamos estar com Ele. E esse é o nosso desejo, de estar com o Senhor eternamente, sonhando que o Senhor voltará e nos ares iremos se encontrar com Ele e passar toda a eternidade. Então, sobre esperança, eu queria que você ficasse com essas 3 coisas em seu coração. Que a esperança em Deus como nosso protetor, como nosso castelo forte. Esperança em Deus como o nosso socorro nas nossas angústias, na nossa dor, quando nossa alma está abatida, Ele é quem nos dá força. E esperança no Senhor, ansiando a sua volta. E a segunda coisa que Paulo fala nesse texto é sede pacientes na tribulação. Primeiro, sendo alegres nessa esperança,
e pacientes na tribulação. A tribulação é um momento que é muito difícil, porque é um momento onde nós nos questionamos muito. Muitas vezes nós nos questionamos o porquê de muitas coisas. Às vezes nós não entendemos muita coisa que está acontecendo e às vezes nos questionamos o porquê. De fato, há coisas que nós nunca vamos ter nessa vida a resposta. Há coisas que só pertencem a Deus. E momentos de tribulação que nós enfrentamos, só existe uma forma de conseguirmos passar por essa tribulação: sendo pacientes no Senhor. A tribulação, ela sempre nos ensina algo. A tribulação vai dizer em Romanos capítulo 5 que a tribulação produz perseverança, produz esperança. Quando passamos por dificuldades e tribulações, nós aprendemos algo e juntamente como aprendemos, somos fortalecidos a perseverar. Muitas vezes estamos nos questionando por que de tanta coisa que vem acontecendo, quando vai acabar. Às vezes olhamos para essa dificuldade que estamos passando e falamos, quando isso vai terminar? Às vezes dizemos, não estamos aguentando mais. E eu quero dizer que de alguma forma Deus está nos ensinando algo. Que no momento agora é um momento de, nessas dificuldades que enfrentamos, o momento é de orar, de apresentar a Deus, mas que um dia vamos olhar e vamos ver que aprendemos algo. Não sabemos o que ainda, mas sempre Deus tem algo para nos ensinar em meio à tribulação. Deus sempre tem algo a nos ensinar. E embora você pense, talvez que, não, mas Deus nos abandonou. Não, Deus não nos abandonou. Tente lembrar de quantas vezes Ele já te levantou. Tente lembrar de quantas vezes Ele já te socorreu. Tente lembrar de quantas vezes você estava passando por alguma adversidade e você olha e pensa que estava sozinho, estava sozinha e não conseguiu, mas Deus levantou você, Deus levantou pessoas para ajudar você e você conseguiu passar e hoje você está aqui. Então Ele também ainda não abandonou e nem vai abandonar. Essa tribulação nós vamos passar, essa tribulação nós vamos conseguir vencer, porque o Senhor tem cuidado de nós. Que Deus possa estar nos fortalecendo para conseguir passar por essa adversidade. Que Deus possa estar nos dando sabedoria para conduzir nossa vida em meio a essa adversidade. Que Deus nos dê prudência para que possamos agir de forma correta, para poder aconselharmos de forma correta, para poder nos posicionarmos de forma correta, para que possamos ajudar pessoas de forma correta. Que Deus possa estar nos orientando em meio a essa tribulação e nos ensinando algo e produzindo em nós perseverança. E a tribulação, ela também nos ensina a sermos dependentes de Deus. A tribulação nos mostra que coisas que nós achávamos que tinham domínio, que tínhamos o controle, que achávamos que estava às nossas rédeas, com a tribulação nós aprendemos que não temos o domínio de nada. Nós aprendemos que as rédeas da história da nossa vida não estão em nossa mão. Nós aprendemos que é Deus que tem o controle da nossa vida. Quantos de nós, talvez na virada do ano, planejamos muitas coisas para o ano seguinte? Quantos de nós olhamos para
para alguns dias atrás e pensamos, como eu planejava fazer isso, planejava fazer aquilo. E hoje nós vemos que nós não temos o domínio da nossa história. Nós não temos o domínio das coisas. O domínio de tudo pertence ao Senhor. E essa tribulação mostra que nós devemos ser dependentes de Deus. Nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus. A tribulação nos ensina que nós precisamos nos prostrar diante de Deus e dizer: Senhor, nos socorre, Senhor, nos ajuda, Senhor, nós somos fracos, nós não temos poder, nós não temos força, é o Senhor que tem o poder, é o Senhor que pode todas as coisas. A ansiedade às vezes bate em nosso coração, porque quando nós olhamos para frente não conseguimos planejar e acabamos ficando imaginando o que será que vai acontecer, como vai ser agora. Pensamos em inúmeras coisas, pensamos que isso vai dar certo, isso não vai dar certo, e ficamos pensando, ansiosos de como vai acontecer ou como não vai acontecer. E esse período, assim, ele tem nos mostrado que nós, de fato, devemos lançar nossa ansiedade sobre o Senhor. Sabemos que não é fácil, a ansiedade bate forte na nossa porta, mas é só que o Senhor nos ensina: lance sua ansiedade sobre mim. E esse é um desafio para nós, para todos nós, a lançarmos nossa ansiedade sobre o Senhor, a descansarmos no Senhor, entendendo que somos dependentes dele e que nós não temos a rédea da história, nós não temos as rédeas do reger do universo, nós não temos isso sobre nosso poder, tudo isso está sobre o poder do Senhor. E na tribulação, essa é uma das coisas que nós mais aprendemos, e que nós somos dependentes dele, somente dele. E na tribulação também aprendemos que Deus sempre produz escapes para nós. Esses dias que nós estamos vivendo, dias que você está vivendo, que todos nós estamos vivendo de muita dor, muita dificuldade, nós podemos olhar e ver que mesmo em meio às dificuldades, Deus tem proporcionado escapes para nós. Deus tem proporcionado oportunidades de nós podermos cultuar a Ele. Deus tem proporcionado oportunidades de nós podermos nos dedicar à leitura da Sua Palavra, de nós podermos nos dedicar à comunhão com a nossa família. E em meio à tribulação, Deus produz alguns escapes que nós podemos respirar, para assim esperar ansiosamente que tudo isso passe. E em meio a esses escapes, também devemos ser gratos a Deus. Gratos a Deus por esse cuidado, que o escape que Ele produz em nós é um cuidado também. E que a terceira coisa que Paulo fala é a primeira sobre ser alegre, regozijar-se na esperança. E sermos pacientes na tribulação. E em terceiro, ser perseverantes na oração. Que esse tempo que nós aprendemos que Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, que Deus é o nosso socorro, e que nessa tribulação aprendemos, nessas dificuldades, aprendemos que Deus é soberano e que nós somos dependentes dele. Nós aprendemos e Deus nos conduz à oração. A nossa vida de oração. Falar um pouco sobre vida de oração. Um tempo que Deus nos chama a em nossos lares estarmos dedicados à nossa vida de oração. A oração em família,
a nossa oração em nosso quarto, a nossa meditação, o nosso devocional, dedicar-se um tempo a orar a Deus. Eu acredito que esse é um tempo que muitos de nós talvez esteja orando, talvez como nunca em sua vida tenha orado. Seja um tempo que, às vezes, nós somos chamados a nos colocar de joelhos por causas por pessoas que nem conhecemos, estamos orando. E ser perseverante na oração não é fácil, porque nós vemos no momento em que Jesus está no Getsêmani e vai orar e diz para que os discípulos orassem com ele e ficassem vigiando, e o sono batia. E naquele momento eles se sentiam cansados. E embora esse tempo nos conduza a estarmos em uma vida de oração, clamando por nossas vidas, clamando por nossas famílias, clamando por nosso país, sempre vai existir algumas coisas que vão aparecer para nos distrair, tentar tirar o nosso foco daquilo que Deus nos chamou para fazer, que é orar. Sempre vai aparecer algumas coisas, porque acredite que, embora o tempo exista para você poder se dedicar, assim também vai existir coisas que vão aparecer para tirar o foco, para tirar o nosso olhar, para nos deixar dispersos. E Deus tem chamado a deixar essas coisas de lado e estarmos em uma vida de oração. A dedicar a nossa vida à oração, orando por nossa vida, apresentando a nossa vida devocional diante de Deus, o nosso relacionamento pessoal com Deus. Nós somos cristãos e somos chamados a ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Quando essa primeira palavra, esse primeiro nome dado aos discípulos de Jesus, cristãos, por ser apelidados de pequenos cristos, porque eles refletiam a glória de Deus, eles pareciam com Jesus. E para nós sermos semelhantes a Jesus, precisamos ter uma vida de relacionamento com Ele. Temos que ter relacionamento com o Senhor, para que assim possamos parecer com Ele. Tendo uma vida e apresentando a nossa família em oração, orando por nós, tendo a nossa vida devocional diante de Deus e apresentando a nossa parentela diante do Senhor, orando por cada pessoa de sua família, orando por cada um, fazendo momentos onde possa toda a família, toda a casa se reunir e apresentar as petições, apresentar a situação, ouvir cada pedido de oração. Nesses dias, dedicando a oração, você pode perceber que, perguntando qual pedido de oração a pessoa da sua casa, você escuta, não sabia que ele precisava disso, eu não sabia que ela estava sentindo isso. Então, nesse momento, dedique-se à oração em família, dedique-se à oração em sua casa, dedique-se à oração com seus parentes. E oração pela igreja. Que nós possamos orar, porque esse momento tão difícil nos deixa distantes uns dos outros. E nós somos chamados ao Senhor, como diz em Hebreus, a congregar, a estar em unidade, estarmos juntos. Estamos distantes fisicamente, unidos em propósito, como o pastor Rubens sempre fala,
mas que possamos orar ao Senhor, pedindo a Ele que logo possamos nos reunir como corpo, como igreja do Senhor, e agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nosso meio. Por isso eu quero que nessa noite você fique com essas 3 coisas guardadas em seu coração. Que você sempre tenha a esperança que Deus é o nosso guardião, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso socorro, que o Senhor é aquele que nós ansiamos a volta, que o Senhor é o noivo da igreja, que Ele é o nosso Salvador, que a nossa esperança possa estar nele, que na tribulação nós possamos olhar e ser fortalecidos em perseverança, olhando sempre para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e pedindo força ao Senhor para conseguir avançar e passar por essa dificuldade, pedindo força ao Senhor e pedindo que Ele sempre esteja nos proporcionando escapes para conseguirmos passar. E perseverantes na oração, orando e apresentando a Deus sempre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família e a igreja que Ele comprou com seu sangue. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Curve sua cabeça e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse momento. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja nos fortalecendo, nos guardando, que a nossa esperança esteja no Senhor como nosso Deus e nossa fortaleza. Que na tribulação possamos ser pacientes, aprendendo todos os dias tudo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar e que o Senhor possa nos ajudar a passar por essa tribulação, a passar por as dificuldades da vida. Deus, nos ajude e nos fortalece a sermos perseverantes na oração, apresentando sempre, Deus, a todos aqueles a quem o Senhor chamou, apresentando, Senhor, a nossa família, apresentando a nossa vida. Deus, sê conosco, sê com a tua igreja, nos fortalece, tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, graça e paz.